Como se o racismo já não fosse uma história de terror por si só na vida de muita gente, em Lovecraft Country, aqui nós temos também elementos sobrenaturais e criaturas inimagináveis de mundos que pareciam apenas pertencer à literatura de horror e de ficção científica. Esse mix tão inusitado tá aqui e hoje eu vim conversar com você sobre isso. Vamos lá? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Eu estou impactada, eu não sei explicar a minha reação em relação a Lovecraft Country, nova série original da HBO, que traz Jordan Peele aqui, novo mestre do terror, que é responsável por Corra, por Nós, também é responsável pelo reboot de Twilight Zone, e J.J. Abrams, que é o nosso famigerado J.J. Abrams, aquele que resgatou a franquia de Star Wars nas telonas, ao mesmo tempo que também deixou a gente na mão ali com aquele finalzinho meia boca de Lost. Nós temos essa dupla aqui que trabalha muito bem sozinha e agora decidiu unir forças numa série que me deixou sem fôlego. Primeiro porque Lovecraft Country é um relato muito realista sobre o racismo, dentro de uma trama que trabalha com elementos surrealistas e também, é claro, de fantasia e de ficção científica. É até interessante, né? Engraçado de um jeito interessante, a gente vê esses elementos que são tão díspares e tão distantes, não apenas aqui se entrelaçando, como até mesmo em alguns momentos colidindo entre si. E o que eu gostei demais dessa série, que foi desenvolvida pela Misha Green, que é uma roteirista negra, foi justamente o contraste que ela faz entre o racismo e o terror fantástico. O terror fantástico por si só já é um aspecto que merece muito a nossa atenção e que também não apenas desperta a curiosidade de muita gente, como também desperta até mesmo a criatividade de muitos roteiristas, de muitos criativos aí em Hollywood. Agora, quando esse elemento aqui é associado ao racismo, a gente tem uma experiência de terror e de suspense que vai muito além de tudo aquilo que você já viu na televisão e até mesmo no cinema. Lovecraft Country tem a sua base calcada ali nas histórias de H.P. Lovecraft, que foi um escritor do gênero de terror que no auge do século XX desenvolveu histórias que revolucionaram o gênero de terror. Foi ele aqui que trouxe exatamente os elementos fantásticos da fantasia e da ficção científica para dentro do gênero do terror, criando um gênero que fosse muito mais rico, muito mais versátil e até mesmo muito mais autêntico. Ele acabou ganhando um status grandioso por se tornar peça-chave que influenciou não apenas uma série de escritores de terror que você ama, como até mesmo, e até hoje, até esse exato dia em que esse vídeo está sendo gravado, ele continua inspirando e sendo referência em boas histórias de terror. E eu te contei tudo isso para te dizer que essa essência que faz do terror contemporâneo ser tão bom hoje está totalmente arraigada a Lovecraft, e isso tudo aqui é trazido aqui em Lovecraft Country, que traz a base do racismo na era das leis de Jim Crow aqui, em uma história que faz um paralelo entre o terror da vida real e um terror totalmente fantasioso e fictício. Ela é uma série que, muito antes de te assustar com os elementos fantasiosos, a série vem aqui para te assustar com circunstâncias reais de racismo. E isso é o mais difícil para mim, principalmente enquanto mulher negra, porque mais da metade do episódio você tá numa... É até difícil explicar aqui para vocês, porque é como se você vivesse uma epifania de experiências ruins. E eu acho que eu vou até acabar chorando aqui, porque a primeira metade do episódio inaugural da série é muito difícil de digerir para quem já sofreu racismo, porque ela traz de volta as experiências que a gente passou, e muito mais do que trazer de volta as experiências que a gente passou, ela meio que vai empurrando goela abaixo sucessões de casos de racismo. Mas quando eu falo empurrando pela goela abaixo, não como se ela estivesse forçando isso na gente, mas ela realmente vai nos confrontando com os extensos casos de racismo e de segregação que permearam os Estados Unidos durante tantos anos e que infelizmente ainda hoje tem resquícios, tem frangalhos disso tudo, que mostram que, embora as leis de Jim Crow não estejam mais em vigor, o racismo que foi institucionalizado pelas leis, eles ainda permanecem nos Estados Unidos, de um jeito ou de outro.
E isso é muito difícil de digerir, porque assim, a série ela vem num timing sociocultural fantástico, fantástico. E ao mesmo tempo bota pretos e brancos em uma situação de confronto, só que é claro, e de formas muito particulares. O branco é confrontado pela branquitude ali na série e até mesmo pelos fundamentos do racismo sistêmico. Já com o negro, coloca a gente numa posição de não apenas narrador na terceira pessoa, praticamente, a gente é colocado numa posição em que parece que nós estamos contando a história de outras pessoas negras, embora a gente seja apenas uma audiência. Pelo fato de nós termos experiências que são muito parecidas com as experiências relatadas na série, é como se, de certa forma, nós nos tornássemos narradores em terceira pessoa e até mesmo narradores oniscientes, porque a gente consegue discernir, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir a profundidade do que aqueles casos de racismo que são relatados aqui na série fazem e trazem para esses personagens que são pretos. Então, existe uma relação de intimidade muito chocante logo no primeiro episódio entre a audiência negra e os protagonistas negros. Ao mesmo tempo que eu creio que essas histórias não apenas gerem uma empatia na audiência branca, como também gerem um confronto muito grande a respeito de qual é a posição que uma pessoa branca caucasiana deve tomar em relação ao racismo e como ela pode começar a observar pela ótica do negro como o racismo não apenas afetou todas as suas vidas e também até mesmo a sua história, a forma de viver, seu estilo de vida e até mesmo as suas escolhas e direitos. Então é uma série que, assim, pelo fato dela ser desenvolvida por uma mulher negra e contar com o Jordan Peele, que é um homem negro na produção executiva, dá um orgulho tremendo, sabe? Uma alegria muito grande também, ao mesmo tempo que também é uma experiência muito profunda, muito catártica, pela perspectiva de pessoas pretas. E assim, a HBO tem acertado demais, gente. Desculpa eu estar tão sensível assim, porque tudo que envolve casos raciais é claro que mexe muito comigo, porque é gatilho para tudo que é canto. Mas a HBO tá de parabéns, porque a gente precisa de histórias que sejam produzidas, conduzidas, narradas por pessoas pretas. E Lovecraft Country chega num timing impecável, com uma produção muito bem executada. O episódio é dirigido de uma forma belíssima, assim. O episódio explora a estética dos anos 50, explora a estética do visual, os figurinos são muito bem feitos, muito bem produzidos, e a caracterização dos atores está maravilhosa. O Jonathan Majors é um amor particular que eu tenho. Eu me apaixonei pelo trabalho dele em 2019, lá no Festival de Sundance, quando eu vi o filme O Último Negro em São Francisco, que é um filme que é uma grande injustiça não ter sido indicado ao Oscar, e o Jonathan Majors está fantástico nesse filme. E o mesmo se repete aqui com a Jurnee Smollett e também, é claro, com o Courtney B. Vance. A Jurnee Smollett faz parte da franquia de Aves de Rapina e o Courtney B. Vance dispensa apresentações, né, gente? Ele é um ator que sempre me surpreende o tempo todo. Ele fez recentemente o filme Power, que é uma estreia recente da Netflix, estreou na última sexta-feira. Então nós temos um elenco ali que é um elenco de pessoas pretas que são pessoas muito valiosas na indústria, que possuem talentos assim natos, eles se desenvolvem na série de uma forma muito leve, muito doce, e eu acho que o fato deles serem tão identificáveis com as histórias com as quais eles estão narrando faz com que a caracterização deles se torne ainda melhor. É um trio de protagonistas assim de primeira linha que tem tudo para conduzir uma série que vai conquistar quem é fã de terror, quem é fã de fantasia, quem é fã de ficção científica e quem quer mesmo histórias que tragam representatividade racial. Além disso, a série é cercada de referências, meus amores. Tem referência de tudo que é tipo. É assim um banquete para quem é cinéfilo, é um banquete para quem é fã de música, assim como também é um banquete para quem é fã da literatura. Então você vai ver referências das mais diversas. E é claro que a referência que mais me marcou, obviamente, foi a referência de James Baldwin, que é uma figura pública que simplesmente foi fundamental na luta contra o racismo no auge das leis de Jim Crow. Quem consegue pegar essa referência na série vai conseguir
ter uma experiência cinematográfica muito mais profunda, porque é exatamente isso, é uma série de TV com uma experiência absoluta e completamente cinematográfica. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, pelo amor de Jesus Cristo, continua aqui comigo porque tem muito conteúdo bom aqui a semana inteira. E é claro, você pode me acompanhar lá nas redes sociais, que esse papo não acaba aqui, tá, gente? Então me acompanha lá no Instagram, no @rafagomes, e lá no Facebook também, ok? Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.